Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente vai pegar um dos versículos mais conhecidos, talvez o mais fundamental da teologia cristã, João 1.1, e virá-lo de cabeça para baixo. No princípio era o Verbo. Exato. A fonte que a gente vai analisar, que foi enviada por um ouvinte, propõe uma interpretação que, olha, desafia séculos de tradição. E bota desafio nisso. A nossa missão aqui vai ser explorar essa trilha. A pergunta central é: quem ou o que era exatamente o Verbo antes de se tornar carne? E a resposta, segundo essa análise, pode abalar algumas certezas. É um tema explosivo, porque mexe com a base da cristologia, sabe? O que eu acho genial na abordagem da fonte é como ela usa o próprio texto original como ferramenta. O grego, né? O grego. João, quando escreveu, fez uma escolha muito deliberada ao usar a palavra logos para verbo. Para o público judeu, palavra lembrava criação, em Gênesis. Certo. Mas para o público grego, logos era um conceito filosófico super poderoso. Tipo, a razão divina, o princípio que ordena o cosmos. João estava construindo uma ponte, entende? E a análise que a gente vai ver argumenta que talvez a gente tenha atravessado essa ponte um pouco apressado demais. Ok, vamos desconstruir isso então. A frase começa com "no princípio". Parece simples, né? Mas a fonte diz que aí já tem um universo de significado. A palavra grega é arque. O que exatamente ela implica? Então, arque de fato significa começo, origem. Mas o detalhe que a análise aponta está na preposição que vem junto, em arque, No princípio. que é a tradução padrão. Só que em é uma preposição bem flexível. Pode ser em, por, com. A sugestão aqui é que uma tradução mais fiel à intenção poderia ser por princípio ou em primeiro lugar. Ah, então não é só um ponto no tempo, tipo Big Bang. Exato. Não é só temporal, é uma questão de primazia, de hierarquia. Antes de qualquer coisa existir, como um princípio fundamental do universo, Existia o verbo. E aí a gente chega na segunda parte. Era o verbo. A fonte também foca bastante no artigo o, né? Em o verbo. Por que isso é tão importante? precisamente, o verbo era vem do grego imi, que é um verbo de existência contínua. A ideia é de sempre existiu, estava presente. E o verbo é logos. A análise argumenta que o uso do artigo definido o logos é crucial. Não é um verbo. Não é um verbo qualquer, é o verbo. Um elemento singular, único, exclusivo. Juntando as peças, a paráfrase que a fonte propõe seria algo como: por princípio, como a coisa mais fundamental de todas, existia exclusivamente a palavra. A implicação é que, nesse estado primordial, só havia essa essência, mais nada. Isso. Certo, entendi a base gramatical. Mas agora vem o pulo do gato. A fonte argumenta que esse verbo primordial não é Cristo, como a teologia tradicionalmente afirma. E isso, convenhamos, é uma afirmação bombástica. Como se sustenta uma ideia dessas? A sustentação vem de uma leitura fria, sabe? Literal do texto que se segue. O argumento é bem simples, na verdade. Qual é? Se a gente ler os versículos de 1 a 5 de João, não tem nenhuma menção explícita a Cristo. O texto fala do Logos, que estava com Deus, que era Deus, que criou tudo, que era a vida e a luz dos homens. Mas não fala de Cristo. O nome não está lá. A conexão direta, inequívoca, só aparece lá no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Exatamente. O se fez. Peraí, então a lógica é que o verbo não era Cristo desde a eternidade, ele se tornou Cristo em um momento específico? Nossa, isso muda completamente a dinâmica da Trindade como a maioria das pessoas entende? Muda tudo. A fonte explora as consequências disso? Explora. E é aí que a coisa fica complexa. A tese é que o verbo primordial é a própria essência de Deus, o que a gente chamaria em outros lugares de Espírito Santo. Ok. Essa essência, esse espírito, em um determinado ponto da história, habitou um corpo humano, um corpo gerado no ventre de Maria. Nesse momento, o verbo se fez Cristo. Então Cristo não seria o verbo encarnado? É, mas a encarnação do verbo. É uma distinção sutil na linguagem, mas com implicações teológicas gigantescas.
principalmente sobre a pré-existência do Filho como uma pessoa distinta do Pai desde a eternidade. É uma mudança de perspectiva e tanto, mas assim, só a ausência do nome Cristo nos primeiros versículos parece um argumento um pouco frágil para sustentar uma teoria tão grande. Onde mais a fonte busca evidências? Para essa ideia de que a identidade de filho não é eterna, mas começa com a encarnação, A análise não para em João, claro. Ela vai buscar reforço na carta aos Hebreus, que é um texto profundamente cristológico. certo? Especificamente no capítulo 1, onde o autor quer provar a superioridade de Cristo sobre os anjos. E para fazer isso, ele cita duas profecias do Antigo Testamento. É nelas que a nossa fonte se debruça. Ok, vamos à primeira. A primeira vem do Salmo 2, versículo 7, uma frase muito conhecida. Tu és meu filho, hoje te gerei. O foco da análise se resume a uma única palavra, hoje. Hoje. O raciocínio é o seguinte: Deus é um ser eterno que habita fora do tempo, né? Sim, por um ser assim, o conceito de hoje não faz muito sentido, a menos que se refira a um evento concreto, um marco no tempo cronológico humano. Esse hoje, portanto, não poderia se referir à eternidade passada. Apontaria para um dia específico. Um dia específico. O dia em que o Espírito Santo gerou o corpo de Cristo em Maria. A geração do Filho, então, seria um evento histórico. Entendi. O hoje como um ponto de partida, não um estado contínuo. Mas, de novo, um teólogo tradicional poderia dizer que hoje, ali, é linguagem poética, simbólica. Uma única palavra ainda parece pouco. O que mais tem? É aí que entra a segunda profecia, citada logo em seguida em Hebreus e vinda de 2 Samuel capítulo 7. A promessa feita ao rei Davi sobre seu descendente. Qual era a promessa? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O que é fascinante aqui e que a análise destaca com muita força é a gramática. Os verbos Estão no futuro. estão no futuro. Serei e será. Ah, esse é mais forte. Se a relação pai-filho estava no futuro no momento da profecia, então ela ainda não existia plenamente naquele momento. Exatamente. A interpretação é direta. A relação pai-filho, como a conhecemos em Cristo, era um evento futuro, uma promessa a ser cumprida. Isso reforçaria a ideia de que a filiação divina de Cristo não é um atributo eterno, mas um papel que começa com a encarnação do Verbo. Que, na visão da fonte, era o Espírito de Deus. E isso mesmo. Essa linha de raciocínio leva a outra ideia que a fonte apresenta, que é, nossa, ainda mais radical, se é que é possível. A de que Deus, a quem o texto se refere como Eloi, nem sempre foi pai. Isso abala a imagem de um Deus imutável. Como se justifica uma afirmação dessas? A justificativa é quase filosófica, sabe? Baseada na definição das palavras. A fonte postula que pai não é um nome, é um adjetivo, uma função relacional. Certo, faz sentido. Você só é pai se tiver filhos. Seguindo essa lógica, antes da criação de qualquer ser, seja espiritual, como os anjos, ou carnal, como os humanos, existia apenas a essência primordial única de Elohi. Ele passou a ser pai no momento em que gerou seus primeiros filhos. Então, nesse modelo, o Pai e o Espírito Santo não seriam duas pessoas distintas da Trindade? Mas o mesmo Espírito Eterno que assume o papel de pai ao criar. Essa é a conclusão da fonte. O Espírito Eterno se torna um ser composto, no sentido de que assume funções e relações que não tinha antes. Isso mexe com a teologia clássica, sem dúvida. Levanta a questão da imutabilidade de Deus, Com certeza. mas a fonte parece argumentar que assumir novos papéis relacionais não é o mesmo que mudar de essência. A natureza fundamental de Deus não muda, mas a forma como ele se relaciona com a sua criação, sim. E isso levanta outra questão prática. Se Deus, em sua essência, é espírito invisível, o próprio João diz que ninguém jamais viu a Deus. Como ele se relaciona com esses filhos que ele cria? A fonte fala de um corpo de glória, o que parece ir na contramão da ideia de que as descrições físicas de Deus na Bíblia são só figuras de linguagem. O que os teólogos chamam de antropomorfismo. Isso. E a análise confronta o antropomorfismo de frente. O argumento é muito literal e se baseia na consistência do caráter divino.
A carta aos Hebreus, capítulo 6, diz que é impossível que Deus minta. Ok. Então o raciocínio é, se Deus diz lá em 2 Crônicas 7 que tem olhos e ouvidos, ele não está usando uma metáfora. Ele está dizendo a verdade. Ele os tem. Mas como um ser espiritual pode ter olhos e ouvidos físicos? A proposta é que ele não os tem de forma carnal como nós. A postulação é que Elohi, para ser percebido por suas criaturas espirituais, os anjos, criou para si mesmo um corpo de manifestação visível, um corpo espiritual. Uma espécie de avatar? Quase isso. A fonte usa o termo Shekinah, que na tradição mística judaica representa a presença manifesta e gloriosa de Deus, para descrever essa forma. Não é um corpo de carne e osso, mas um corpo de glória, de luz, através do qual ele pode interagir, ver e ouvir no reino espiritual. É uma forma de refutar a ideia de que essas descrições são só simbólicas, levando a palavra de Deus ao pé da letra. Exatamente. O argumento preza por essa literalidade. Se Deus se descreveu de uma forma, ele não estava simplificando para nós, estava sendo preciso. Ok. Então, a identidade do Verbo é a essência de Deus, seu espírito em ação. Isso nos leva a uma última pergunta que a fonte aborda. O que significa quando esse verbo, essa palavra, age? Como é a fala de Deus, tipo em Gênesis, quando ele diz haja luz? Não é um som? Não, a análise faz uma distinção muito clara aqui. A nossa fala é um processo biológico. A gente precisa de ar, de pulmões, de cordas vocais, de uma língua. É um fenômeno físico que produz ondas sonoras. Certo. A fala de Deus, sua palavra, o verbo, não funciona assim. Não se trata de um som audível no sentido humano. A fonte argumenta que a palavra de Deus é a própria atuação do seu espírito para que seus desígnios se cumpram. Ah, como em Isaías. Exato. Isaías 55:11 é a referência clássica. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A palavra de Deus não é informação, é ação. É um ato de poder criativo. Quando Deus diz haja luz, não é uma vibração no ar. É o poder do seu espírito que faz a luz existir. Uau! Então, para a gente amarrar as pontas, o que tudo isso significa? A gente explorou uma análise que desmonta a leitura tradicional de João 1. A proposta é que o Verbo não é Cristo desde o início, mas o Espírito de Deus. É a essência primordial. Isso. Que, no momento da história, se encarna e se torna Cristo. E isso, por sua vez, redefine a relação pai-filho como algo que começa no tempo, não na eternidade. E até a identidade de Deus como pai é vista como um papel assumido com a criação. É uma interpretação que dá um peso enorme à gramática, ao tempo verbal e ao significado literal das palavras no texto original. Sem dúvida. E o interessante de uma análise como essa, independentemente de se concordar ou não com a conclusão, é que ela nos obriga a voltar o texto com outros olhos, sabe? Ela nos força a questionar suposições que talvez a gente nem soubesse que tinha. Com certeza. Mostra como um detalhe gramatical, um tempo verbal no futuro ou o uso de um artigo definido pode abrir uma porta para uma compreensão teológica completamente diferente. É um exercício de humildade intelectual, de certa forma. Sem dúvida. E pensar nisso tudo nos deixa com uma reflexão final, um ponto para continuar a conversa. A espinha dorsal do argumento que a gente viu é que Deus, sendo um espírito essencialmente invisível, precisou criar manifestações visíveis de si mesmo para poder se relacionar com suas criações. Isso. Primeiro, um corpo de glória, a Shekinah, para os anjos no mundo espiritual. E depois, o corpo de Cristo para a humanidade no mundo material. A visibilidade parece ser um elemento central para a revelação, para o próprio conceito de relacionamento com o divino. É o ponto de contato. Exato. E isso levanta uma questão intrigante. Se a manifestação visível é tão crucial para Deus se fazer conhecer, qual é então o papel e a natureza da fé, que é tão frequentemente definida no próprio livro de Hebreus que a fonte tanto usa? Como a firme certeza das coisas que não se veem. Parece haver uma tensão fascinante aí, não é?